Tudo aconteceu no dia 20 de janeiro de 1988, quando a família Knowles realizava uma curta viagem de carro. Por volta das 5 horas da manhã, passavam entre as cidades de Madura e Mundrabilha, na Austrália. No veículo estavam Faye Knowles, sua esposa, os cães e seus 3 filhos, Patrick, de 24 anos, Sim, de 21 anos e Wayne, de 18. Patrick era copiloto, a mãe e o filho mais novo estavam na parte de trás, quando viram uma estranha luz que se aproximava. De repente, com a aproximação, ficava cada vez maior. Mas a princípio concluíram que a luminosidade fosse do farol de algum caminhão que possivelmente estivesse estacionado do outro lado da pista. Entretanto, decidiram acelerar o veículo para ter uma ideia melhor do que realmente se tratava. Quando chegaram a poucos metros, puderam ver nitidamente que a luz tinha forma de círculo, e nesse instante, a misteriosa luz desapareceu, reaparecendo atrás do veículo. Com receio que pudesse ser algo ruim, aceleraram tentando escapar, quando notaram que se tratava de um objeto em forma de ovo, bem brilhante e, curiosamente, com uma camada amarelada no centro. Embora tentassem fugir, a luz imprimiu uma velocidade incrível e subitamente voltou à frente do veículo, plainando próximo ao chão. Diante do susto, Sim, que dirigia, desviou o veículo para evitar uma colisão com o objeto. Contudo, quase bateu em um caminhão que trafegava em sentido contrário. Aos poucos conseguiu retomar o veículo, quando surgiu uma forte luz que seguiu em direção ao caminhão. Bem, mais tranquilos, com o provável sumiço do OVNI, seguiram a viagem até ouvirem um estranho ruído na lataria do veículo. De repente, a direção do carro ficou pesada. Em seguida, curiosamente, ficou muito leve. Neste momento, a mãe abriu a janela, colocou as mãos no teto do veículo e sentiu uma textura quente, macia, como se fosse um elástico. Quando retirou a mão, ela estava coberta por um pó escuro, com um odor fétido, semelhante à carne em decomposição. Dentro do veículo, uma mistura de medo e curiosidade, porque a família conversava, tentando entender aquela bizarrice. De repente, outro barulho, dessa vez no teto do veículo, que deixou os cães furiosos. E nesse instante, algo tomou conta do ambiente. Dentro do carro, todos estavam estranhos. As imagens passavam em câmera lenta. O motorista já não controlava o veículo. Ele estava flutuando, ou talvez estivesse alçado pelo objeto. E eis que, de repente, o carro se choca violentamente contra o solo, estourando os pneus imediatamente. Ao que parece, nesse instante a sensação de entorpecimento acabou, porque Sim acelerou o veículo, parou no acostamento e todos desceram se escondendo na mata na beira da estrada. Após alguns minutos, reapareceram, trocaram o pneu e retomaram a viagem, parando no primeiro posto de gasolina. No posto comentaram o acontecido com o caminhoneiro, que também viu o mesmo objeto. O carro da família estava coberto por uma fina poeira preta e com o teto danificado. Eles voltaram ao local junto com o caminhoneiro e acharam marcas de pneus, pegadas e outras evidências que confirmavam o relato da família. Algumas horas mais tarde, chegaram a polícia local e prestaram depoimento. Os policiais logo confirmaram a abalo emocional da família. Alguns ufólogos estudaram o caso, embora a imprensa tenha dificultado a pesquisa. Contudo, os estudos não apontaram qualquer relação da origem da substância encontrada no veículo com a possível presença alienígena. Este caso é interessante pelas evidências físicas, a forma de contato entre a família e o possível OVNI e, claro, pelas diversas testemunhas que também avistaram o mesmo objeto. Vale dizer pela clara evidência do acobertamento empreendido por quem não interessaria a pesquisa sobre o possível fenômeno. O que, incansavelmente, eu já disse aqui no canal, que basta responder a uma pergunta. Se não é nada demais, pesquisem e desmistifiquem. Caso contrário, onde há fumaça, há fogo. Mas qual é a sua opinião sobre este caso?